Queria te convidar a abrir sua palavra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, verso 46 ao 52. Um texto muito pregado, eu já preguei ele aqui em outra visão umas 2 vezes. E aprove a Deus mexer de novo comigo nesse texto ontem à noite. Marcos 10, de 46 a 52. Coloque a mão sobre o seu coração, fala comigo assim: Deus, em nome de Jesus, fala comigo, faz com que a sua palavra prospere na minha alma, prospere nas minhas atitudes, prospere nos meus pensamentos. Me ensina, Senhor, eu estou aberto para o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, e mais uma grande multidão, estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calassem. Contudo, ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego, dizendo: ânimo, homem, levanta-te, Cristo te chama. Jogando sua capa para o lado, deu um salto, colocou-se de pé e foi ao encontro de Jesus. Então indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Amém, queridos? O tema dessa noite é mudando de posição. Fala comigo: mudando de posição. Nós sempre percebemos as pessoas querendo mudança em várias áreas da sua vida, ou em uma área. Nós sempre queremos mudar da posição que estamos para melhor, mas muitas às vezes mudam de posição para pior. Sempre é assim. Essa é uma frase que nós ouvimos nos gabinetes pastorais, nos encontros diariamente, e vemos pela televisão, porque lemos nas pesquisas, milhões de pessoas espalhadas pelo mundo sempre querem mudar de posição, querem mudar de carro, querem mudar de casa, querem mudar de vida, querem mudar a saúde quando está ruim, querem mudar a sua espiritualidade quando está fria, querem mudar a fé para uma fé mais genuína, mais forte. As pessoas querem mudar a sua visão, ampliando, atingindo a espiritualidade maior. Nós sempre falamos, vivemos e desejamos mudança de lugar, mudança de nível, mudança de posição em geral. Isso é natural no ser humano, isso é natural. Desde o Éden, nós percebemos mudanças. Nós percebemos, infelizmente, a mudança ruim do status de inocência, do estado de conhecimento, de estado de intimidade com Deus que Adão e Eva tinham, e através da queda, uma mudança ruim de sair do Éden para uma terra normal, uma mudança de simplicidade, humildade e santidade para pecado. Nós sempre percebemos essas mudanças em toda a Bíblia. E nós vivenciamos isso. Nós queremos mudar da crise para a conquista, nós queremos mudar da perca para a devolução, para a restituição, nós queremos mudar o casamento para melhor, mudar os filhos para melhor, nos mudar. Porque quando a pessoa não quer mudança de vida, mudança de status, mudança de posição, é porque ela está na inércia, e a inércia não pertence a Deus, porque o nosso Deus é um Deus em movimento, e Ele quer que os seus filhos sejam filhos em movimentos, crescimento constante, para a glória do seu nome. Amém, queridos? Fala para o seu irmão sim, é hora de mudar de posição. É uma verdade muito grande. Até quando nós aceitamos Jesus, como 2 Coríntios 5,17, que diz que nós estamos em Cristo, somos novas criaturas, coisas velhas passaram e eis fizeram novas. Quando nós encontramos Cristo, é uma mudança de posição. Nós saímos da posição do mundo, do reino das trevas, para o reino de luz e amor do Senhor Jesus. Amém ou não? A primeira grande mudança de posição é essa.
é aceitar Jesus, é confessar Jesus, é arrepender dos pecados, é mudar da posição do reino das trevas, da miséria, da angústia, da opressão, para o reino de luz, do amor, do cuidado. É nós mudarmos da posição de uma carga forte para um fardo leve e suave, que encontramos somente no Criador de todas as coisas, chamado e conhecido como Jesus Cristo de Nazaré. Então, em todos os momentos é isso. Quando Deus quis criar o seu povo hebreu, Ele fez um desafio a Abraão: Abraão, deixa a tua casa, a tua parentela, a tranquilidade, e se desloca para uma terra que você nunca viu. Gênesis capítulo 12, 1 em diante. Ou seja, mudança de posição. Sempre tem mudança de posição para o bem ou para o mal. Mas nós devemos, chegando perto do final do ano, ou qualquer momento do ano, nós devemos buscar essa posição nova, essa mudança nova. Já viu as pessoas dizerem assim: o mundo dá muita volta. Um dia você está por cima, está amarrado, meu, não vou ficar só por cima, meu não. Mas o mundo fala isso, é mudança de posição. Deixa, você está me humilhando, irmão, o mundo dá muita volta. Alguém já falou isso para você, irmão? Eu já escutei. Porque as pessoas entendem isso, que a mudança de posição é clara nessa terra que gira, nesse mundo. As coisas mudam, as coisas transformam, mas muitos cristãos estão inertes, estão conformados com a prisão, estão conformados com a miséria, estão conformados com uma espiritualidade pequena, estão conformados com poucas experiências com Deus, estão conformadas com Deus que ouve falar, mas Deus quer se fazer conhecido de você. Deus quer se revelar a você, Deus quer te levar a um patamar de intimidade, Deus quer mudar a sua posição de crente de banco para um crente frutificador, aleluia. Se Ele diz que nós nascemos para a cabeça e não cauda, eu não posso me conformar em ser cauda. Eu preciso mudar a posição para a cabeça em todas as áreas da nossa vida. Conformidade é um erro do cristão. O conformismo é um bloqueio para o exercício da fé de um cristão. A mesmice da nossa vida é se conformar com um pouco diante de um céu aberto para você, porque Deus lhe ama. Eu lhe dei meu filho, Romanos 8, eu lhe darei com ele graciosamente todas as outras. Você não nasceu assim, não pode morrer assim. Nós estamos numa transformação contínua. Nós não nos conformamos com esse mundo, mas nós transformamos pelo nosso entendimento. Amém ou não? Então nós temos que mudar de posição. E é nesse texto, que nós já pregamos de diversas formas nele, que Deus me levou a aprender com Bartimeu. Essa questão, sabe por quê, queridos? Bartimeu, já te ensinei isso uma vez. Na verdade o nome dele não é Bartimeu. Bar no grego significa filho de. Timeu era um grande general de Israel, e ele se aposentou, e os romanos tomou as terras dele, a aposentadoria dele, e ele se rebelou. E para a rebelião naquela época, eles amarravam o cara em praça pública, amarravam os seus filhos, eles matavam o pai, e eles cegavam os filhos para não seguir a rebelião do pai. Então Bartimeu, nós não sabemos o nome, o filho de Timeu, ele nasceu com os olhos, ele nasceu enxergando, ele chegou à idade de adolescente ou jovem enxergando. O pai dele tinha posses, o pai dele era bem sucedido, então ele tinha uma posição boa, e ele teve uma mudança de posição ruim. A mudança de posição dele foi para pior. Era um jovem sofrido, era um jovem que foi obrigado a virar mendigo, que tinha uma capa que identificava ele como mendigo, e que não enxergava mais. E é com esse homem que eu queria que eu e você aprendêssemos pela misericórdia do Espírito. Para eu não ser a posição que você chegou nessa noite aqui, mas eu tenho certeza que a maioria de nós precisa mudar a posição em alguma área da nossa vida. Deus não te fez, Deus não te chamou, Deus não pagou o preço que pagou para você ficar estático, vendo o inimigo fazer ciranda na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde.
Deus quer te colocar em posição de proteção, de guarda, de amor, de prosperidade, de cura, porque Ele é Deus e Ele pode. Muitos são filhos, mas não vivem a posição de filhos, continua vivendo a posição de escravos. Você não depende de homens para se aproximar de Deus. Hebreus nos ensina que já está pronto, aberto, um novo e vivo caminho, para que possamos chegar com ousadia diante do trono de Deus, para encontrar favor em tempo oportuno, e o tempo oportuno é hoje. O tempo oportuno ainda é este ano. O tempo oportuno é quando você mudar a posição de pouca fé para muita fé, de desânimo para ânimo, de expectativa para certeza. Aleluia. Vamos aprender com Bartimeu um pouco. Primeira coisa, para mudar de posição, o que ouvimos nos motiva a mudar de posição. Fala comigo, o que eu ouço me motiva a mudar de posição. Isso é uma lógica. Se você ouve coisas ruins sobre você, e você assimila aquilo, absorve, acredita, você se limita. É quando pessoas traumatizadas, porque o pai e a mãe dizem que não dariam em nada, o pastor que ele teve nunca valorizou, os amigos de escola, os amigos de trabalho chacotam de você, o patrão não te reconhece, às vezes a própria esposa, marido, os filhos, liberam palavras, e você ouve coisas que você é limitado, que você não pode, e você se tranca, você se fecha, você não consegue avançar, porque o diabo quer mesmo que nós fiquemos na posição estática. Mas eu aprendo que o que eu ouço motiva a minha vontade de mudar de posição. Quem gostaria de mudar de posição para melhor nessa noite? Deixa eu ver. Olha aí. Versículo 47 do texto base, pode deixar ele aberto aí na sua Bíblia, nós vamos caminhar nele. Assim que Bartimeu ouviu que era Jesus de Nazaré, diga, ouviu, aleluia. Com certeza, ele já tinha visto falar quem era Jesus, mas ele sabendo quem era Jesus, ele era cego, ele só via de casa para aquele cantinho, ele estava ali na saída de Jericó pedindo esmola. Mas quando ele ouve o trote do povo e alguém diz, quem é essa barulheira? Quem é essa multidão? Quem é esse? E eles falam, é Jesus de Nazaré. Ele ouviu então, por outras palavras, como alguém dissesse para ele, é aquele que vem curando todo mundo, é aquele que ressuscita pessoas, é aquele que liberta, é aquele que reina, é aquele que promete os céus, é aquele que tem a palavra poderosa, é aquele que é filho de Deus. Quando ele ouve isso, aquele cego que já não tinha mais chance, aquele cego que não tinha mais solução, condenado a mendigar o resto da vida, ele ouve que é Jesus de Nazaré, ele começa a gritar, eu quero mudar de posição, eu quero sair dessa vida, eu quero voltar lá onde eu perdi, eu quero recuperar a minha essência de vida em Deus. Mas tem muito cristão que ouve que Jesus Cristo está na sua casa, está dentro de você, vive com você, mas você continua abatido igual um frango da sadia, você continua triste. Você gostou dessa, né? Você continua arruinado, você continua ouvindo que Jesus é o teu pai, é o teu Senhor, é o teu irmão, é o rei dos reis, ele pode, mas você não muda de posição. Bartimeu ouviu. Eu não quero fazer igual aqueles pregador pentecostal, não, te dar emoção não, mas eu posso dizer com toda firmeza, Jesus não está passando aqui, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele ouviu e você ouve isso, e agora? Você vai gritar, você vai chamar ele, você vai dizer, Jesus, eu não saio desse culto sem o Senhor me abençoar. Jesus. Ontem eu estava ouvindo uma pregação de um dos poucos grandes homens de Deus que resta sobre essa terra. E ele estava pregando sobre família. E ele dizia, pega a chave da sua casa, pega alguma coisa,
lá na igreja, muita pessoa pegaram, eu corri lá embaixo, já. Pensei, Jesus está passando aqui nessa pregação agora. Fui lá e peguei a chave, fui no carro e peguei o controle do portão, subi depressa, aí fechei os olhos, a mulher já veio atrás, preocupada, o que é isso? E eu passei, vá, e sentei, pá, e liguei o play. É por isso que é bom ver vídeo, né, que você não perde nada. Aí eu, pá, soltei o vídeo. E ele falou, levanta a chave. Levanta, eu levantei a chave, o controle, e comecei a orar, Jesus, a chave é tua, minha casa é tua, a minha família é tua, meus filhos são teus, e comecei a liberar, sabe por quê? Eu falei, eu quero mudar a posição da minha família, da minha casa, ele está passando aqui, e eu estou pulando nos braços dele, aleluia. Faça isso hoje, acorda. E ele diz, assim que ouviu Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ele não continuou dizendo, eu sou cego, me dá uma esmola. Ô Jesus, você não é filho de Deus, derrama uma bênção aqui na minha caixinha. Não, ele ouviu e ele quis mudar a sua posição, o seu status quo, de derrota para vitória. E olha que ele conhecia uma vida abençoada. Talvez você conheceu, talvez sua empresa quebrou, talvez você perdeu o emprego nessa crise, talvez você já usufruiu de viagens, de vida, e agora você está aí abatido, triste. Meu filho, Jesus está aqui na sua vida, na sua casa. É hora de dizer, tem compaixão de mim. Creia nisso. Sabe como Deus motiva as pessoas na Bíblia? De ficar a noite toda citando, mas eu escolhi Gideão. Deus motiva a própria fé vem pelo e o ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Gideão, Juízes 6, de 12 a 16. Gideão era um cara que estava cansado dos inimigos virem roubar todo ano a colheita do povo de Israel. Gideão estava ali trabalhando no lagar, e o versículo 12 diz, então o anjo do Eterno apareceu a Gideão, e lhe saudou, Yahvé está contigo, valente guerreiro. Você sabe que dia que Gideão tinha guerreado uma guerra? Nunca. Lavrador, ele nunca tinha lutado. O anjo, para levantar e mostrar para ele que ele tinha que mudar o status, a posição atual, ele diz, valente. Olha para a pessoa da esquerda e diz, boa noite, valente guerreiro. Você recebe, chegar em casa hoje e mandar os demônios sair, mandar a inveja sair. De vez em quando eu chego em casa e falo, Satanás, pega toda a galinha preta, a farofa que te deu e leva. Sai daqui em nome de Jesus. Rapaz, ele diz, valente guerreiro. Gideão então declarou, ai meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos veio toda a calamidade? É assim que você fala no gabinete, Jesus está com você, mas como é que eu estou desempregado? Não, Jesus está com você, como é que meu casamento está ruim? Ah, Jesus está com você, como é que eu estou solteirão e solteirona ainda? Jesus está com você, como é que o Palmeiras foi campeão e não foi meu time? Aquela porqueira daquele Palmeiras, 22 anos. Jesus está com você. A pessoa não acredita, ele falou, Yahvé está com você. Ele fala, como? Eu só vejo calamidade. Fala com seu irmão assim, mesmo que haja calamidade na sua vida, Yahvé é com você. Onde estão todas as maravilhas que meus pais contaram, dizendo que nos fez Yahvé no Egito? Entretanto agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão do midianita. Ah, tem tanto crente cabisbaixo, tem tanto crente achando que Deus te entregou na mão do diabo. Não, Deus está usando o inimigo para provar sua vida. Deus vai te levantar muito mais forte. Você ainda é valente guerreiro sobre a terra, valente guerreiro nos céus, valente guerreiro no mundo espiritual. Você é o que Deus diz que você é. Levanta a tua cabeça. Gideão chorou, mas Deus, quando Ele quer mudar a posição de uma pessoa, não tem jeito. Então o Senhor olhou para Gideão. Fico imaginando que ele olhou e falou, não é possível que você está falando comigo e não acredita. Aí ele disse, ele ordenou, vai com a força que você tem, liberta o povo de Israel das mãos dos medianitas. Ora Senhor, eu não sou ninguém, o Senhor vai me enviar?
Ai de mim, Senhor, disse Gideão, como posso salvar Israel, o meu clã, minha família, a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Tem hora que a gente sente assim, irmão. Desculpa a expressão que eu vou dizer aqui, mas tem crente se sentindo o cocô do cavalo do general. Não tem esse negócio? Não tem problema falar isso não, né, pastor? Está se sentindo nada, um trapo. Eu sou o menorzinho, a minha família é menorzinha de Sobradinho, eu sou o menorzinho do Brasil, do mundo. Aqui eu tenho uma birra de crente, como é que está? Só sabe, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Isso não é humildade não, irmão, isso é ignorância. Você não pode ter soberba, mas a palavra que sai da sua boca diz, vai tudo bem. Não está não, mas eu tenho fé, eu olho além dos meus problemas, eu sei o Pai que eu tenho, o Deus que eu sirvo. Você pode ser o menor aos olhos do mundo, mas sempre será o grande nos olhos de Deus, aleluia. Como posso salvar Israel? Aí Deus no versículo 16, ele sabe que tem que ouvir, né? Mas Yahvé lhe afirma, eis que eu estarei contigo, e tu vencerás o medianita, como se fossem um só homem. Quem acha que tem muito inimigo se levantando contra você? Deixa eu ver se você acha. Então fala comigo assim, a partir de hoje, eu vou mudar de posição. Yahvé é comigo, então vai juntar todos os inimigos num só. E eles vieram por um caminho e vão embora por 7 caminhos, em nome de Jesus. Gideão assimilou mais ou menos o golpe. Tem crente que é assim, você fala, você prega, você ensina, você toca a palavra e ele vai devagarzinho. Lá em Juízes 7, de 9 a 18, Gideão ainda não queria guerrear, ele estava com o povo, mas não guerreava, ele estava com medo. Ora, aconteceu que naquela noite Yahvé ordenou Gideão, aí Deus já perdeu a paciência, já deu uma ordem, vai, levanta-te e desce ao acampamento de Mediã, porque eu te entrego nas tuas mãos. Versículo 10, se contudo você tem medo de atacar, crente com medo de atacar o inimigo, para. Não, Satanás, não mexe com ele não. Não mandei você mexer, eu mandei você partir para cima mesmo. Maior é o que está, muda de posição. Para de ter medo daquele que não pode te tocar, se Deus não permitir. Quando você tem medo de guerrear, de orar, pastor, lá em casa eu tenho até vontade, eu levanto de madrugada, mas quando eu chego naquela sala escura, eu começo a ouvir barulho, acendo a luz, é barulho, eu arrepio os cabelinhos tudo assim, pastor, fica tudo em pé, aí eu vou dormir de novo, que eu tenho medo. Pastor, eu vou orar de madrugada, mas se o cão aparecer, eu posso te ligar? Esse dia eu fui pregar numa igreja, acho que até o Judá estava lá, né, Judá? Você é testemunha, não deixa nós passar vergonha sozinho. E eu pregava, e eu falava de libertação, de ir para cima e tal. E eu falei, se o Satanás aparecer, o demônio manifestar, irmão, você não tem que ligar para ninguém não. Você põe a mão e manda sair, você tem autoridade. Você tem autoridade. Mas em todo caso, e o pastor estava sentado assim, né, Judá? Em todo caso, se você ficar com medo, você liga para o seu pastor, que ele vai lá, não vai, pastor? Ele falou, eu vou não. No meio do culto. No meio do culto, ele disse, não vou não. Então, continuando a palavra, disse eu. Nossa, irmão. Irmão, ele estava com medo e Deus era com ele. Se Deus é contigo, quem será contra você? Acorda e muda de posição, guerreiro. Levanta a espada, manda sair da tua casa, da tua finança, da tua saúde. A autoridade está em você, em o nome de Jesus. Acorda, acorda, acorda. Ei, tem misericórdia de mim. Eu acho que ele não sabia nem para onde ele estava olhando, só gritava, filho de Davi, eu quero mudar de posição. Não adianta você levantar a mão para mim e dizer, eu quero mudar de posição. Você precisa tomar posição para mudar de posição. Olha o que Deus fala com ele, coisa linda no versículo 10. Se você tem medo de atacar, desce lá, leva teu servo por ar e escuta. Por isso que eu estou insistindo, estou pregando sobre isso. Escuta o que dizem. Então você vai ficar animado e ter coragem para atacar. A coragem e a animação ia vir pelo ouvir. Gideão, seu ajudante Purá, desceu
bem próximo dos postos avançados do inimigo, Midiatanita, Malequita, e tudo termina com Ita, e os demais aliados do adversário que vêm do leste já haviam instalado no vale, eram numerosos como a nuvem de gafanhoto, assim pode contar a areia da praia, também não se podia enumerar a quantidade de camelos que reuniram ali. Versículo 13, Gideão se aproximou no exato momento em que o homem falava, contava o sonho que tivera a um companheiro. Eu sonhei que um pão de cevada, se você pesquisar, o pão de cevada é o pior pão daquela época, era o pão sem fermento, era um pão ruim, era o pão de miséria, era o pão que aqueles que não tinham dinheiro para comprar fermento faziam, era o pior, igual o Gideão se sentia, o menorzinho de tudo. Ele disse: o pão de cevada rolou, atravessou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu com tanta força na tenda que ela caiu, virou ao avesso, ficou estendida sobre a terra. Seu amigo lhe disse: esse sonho não pode ser outro significado, senão a espada de Gideão, o israelita. Isso quer dizer que Deus já entregou os inimigos do acampamento nas mãos dele. Irmão, presta atenção aqui, irmão. Presta atenção. Não perca essa oportunidade. Deus está dizendo para o seu inimigo hoje que se você mudar de posição na fé, na coragem, no crer, na ousadia, você se sente pequeno, você se sente incapaz, você não tem um currículo para procurar um emprego, você não tem mais adicção, você está desanimado, triste, está querendo sair de casa, tudo acabou, irmão, você se sente como pão cevado. Deus está dizendo: creia em mim, que eu vou te levantar ainda como pão cevado, e o menor derrubará o acampamento do teu inimigo. Eu levantarei ele ao avesso, mas eu te entrego hoje a vitória. Se você crê, diga aleluia. Mudar de posição. Acontece, querido, que são muitas vozes. Qual é a voz que você tem ouvido? A voz das pessoas? A voz interior que não acredita em você mesmo? A voz da depressão, da angústia, do medo? A voz daqueles que te criaram até hoje repercute no seu coração? Não, irmão. Muitas vozes, assim como Jairo. Eu escolhi Jairo para você, porque Jairo, em vez de gritar, Jairo tinha que tomar uma decisão, tinha duas vozes. Marcos 5, de 35 a 36. Jairo tinha perdido a sua filha. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e lhe disseram, olha, ele tinha que ouvir: tua filha já está? Não adianta mais incomodar o... Você vê que daqui a pouco o servo de Jesus fala a mesma coisa com o cego: cala a boca, sossega. Olha, estão falando: não adianta, já morreu, não incomoda não. Irmão, quantos sonhos seu você deu como morto, irmão? Lá, não vou incomodar mais o mestre com isso não, isso não vai acontecer não, tem 3 anos que eu espero, 10, 20 anos, isso já acabou. Eles roubaram um carro meu, acho que tem uns 2 anos, né? Um carro zero, não deu tempo de fazer seguro. Eu guardei a chave. Esse dia eu peguei a chave e comecei a orar: Deus, o Senhor é o Deus do impossível, eu quero esse carro de volta. Se eles desmontou ele, eu sei que você vai montar tudo de novo. Se eles usou, o Senhor vai voltar o velocímetro. Mas eu quero um carro novo, Deus, eu quero esse carro. A chave está lá, eu estou orando. Esse sonho tinha morrido, esses dias eu despertei. Falei: vou orar. Vou perder o que em orar? Nada. Sim ou não? Sim. Então, irmão, qual o seu sonho já morreu? Qual o seu sonho já acabou? O que é aquilo que você desistiu um dia? O que é que você desistiu? Lázaro, para de incomodar o Senhor. Aí o versículo 36, Jesus ouviu aquilo, mas Jesus não deu atenção àquelas notícias, e voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou, disse: não temas, somente continue crendo. Eu quero dizer para você nessa noite: não temas, não desista, não recue, restaura seus sonhos, continue crendo. Enquanto você tiver um suspiro de vida, Deus ainda pode fazer o milagre na sua vida. Promessa dessa noite, Jeremias 29, 11. Porquanto somente eu, diz Deus, conheço os planos que determinei a vosso respeito, planos de fazer você prosperar, de não lhe causar dor e prejuízo, plano de te dar esperança e um futuro melhor. Amém ou não? Vamos falar uma palavra profética, palavra de fé, perdão, profética não, de fé. Vamos lá, vou falar meu nome, você vai falar qual o nome? O seu.
Amém ou não? Então fala, Manuel, Deus diz assim: porquanto somente eu te conheço, sei os planos que tenho a seu respeito, e eu declaro, Manuel, vou fazê-lo prosperar, não lhe darei causa e dor, nem prejuízo. Eu tenho planos, Manuel, para te dar esperança, para mudar a sua posição e te dar um futuro melhor. Creia, creia, creia e verás o meu agir na sua vida. Amém ou não? Você precisa decidir qual voz você vai ouvir a partir de hoje. Segundo lugar, aleluia. Segundo lugar, primeiro, o que ouvimos nos motiva a mudar de posição. Segundo, encontrar a oportunidade me motiva a mudar de posição. Fala comigo, encontrar ou ver a oportunidade me motiva a mudar de posição. Ele tinha certeza, ele viu, apesar de ser cego, ele viu espiritualmente a grande oportunidade da vida dele. O versículo 48 diz: muitos advertiam severamente, cala-se, para de gritar. Mas ele olhou a oportunidade, ele quis mais ainda mudar de posição. Ele dizia mais alto ainda: filho de Davi, tem compaixão de mim. Lá em Minas nós dizemos que o cavalo arriado só passa na porta uma vez. Não é assim ou não é? Aqui também fala assim ou aqui passa duas vezes? Só uma vez. Nós temos essa mania de dizer, ou multa no cavalo, você que gosta de cavalo, né? Só uma vez. Mas engraçado, apesar de ser um ditado popular, ter sentido, que às vezes as grandes oportunidades não ficam te esperando muito. E tem muito crente que é indeciso para tomar posição. Deus coloca na porta dele e ele está indeciso. E aí, quando você vê a história de Davi ali, quando Golias se levanta, a Bíblia diz que estava reunido todo o exército de Saul, os israelitas. E durante 40 dias, de manhã e de tarde, 2 vezes por dia, vezes 40, 80 vezes, o cavalo passou arriado diante do exército de Israel. Qualquer um deles teve 80 oportunidades de se levantar e ver o desafio do gigante como a grande oportunidade de mudar de posição. Você está entendendo? Diga amém. Aquele cavalo passou arriado 80 vezes em 40 dias. Nenhum se levantou. Era oportunidade igual, era só falar, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E a vida dele mudaria totalmente, completamente daquele formato. E eles eram guerreiros. Mas chega aquele menino que não era guerreiro, você conhece a história. Chega Davi diante daqueles homens que estavam escondidos através dos seus maiores medos. Muitas vezes, querido, você já pensou que você perdeu uma grande oportunidade porque você se esconde através dos seus medos? Você tem medo do grande desafio. Às vezes você fracassou num casamento, num relacionamento, e agora Deus coloca a pessoa na sua frente e você não enxerga, você tem medo. Talvez aquilo que você acha que é perca é ganho. Talvez você perdeu o emprego 1 ano, 2 anos, entregando currículo e nada. Talvez Deus está dizendo, eu quero abençoar o trabalho das suas mãos. Muda de posição. Faz alguma coisa que você sabe. Não, estava lá o gigante. Mas o medo, Davi não tinha. E nós às vezes temos medo de não dar certo, irmão. Nós já temos o não. Nós temos que correr atrás do sim. Davi não era guerreiro. Davi não era o homem mais preparado no meio daqueles homens. Mas ele era o mais ousado e mais corajoso. Na primeira vez que as palavras chegaram aos ouvidos de Davi, olha aí, 1 Samuel 17, 24 e 27, olha aí. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e recuaram apavorados, os israelitas comentavam entre si, veste aquele homem enorme que subiu, pois ele desafia Israel. O rei Saul dará grandes riquezas a quem vencer, também ele dará sua filha em casamento, e vai isentar de imposto em Israel a família do seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que vai receber o homem que matar esse filisteu e desagravar essa humilhação contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Olha a diferença. Aprenda nessa noite, pelo amor de Deus, irmão. Atrás dos grandes desafios estão as grandes chances de mudar a posição da sua vida.
Atrás das grandes dificuldades está a oportunidade de Deus mudar a posição da sua vida. Deus não vai tirar o gigante, Deus não vai apagar a fornalha, Deus não vai tirar a cova de leão. Deus vai entrar com você, mas você tem que ir. 80 vezes o cavalo passou riado. Nenhum soldado foi macho, foi mineiro verdadeiro para se levantar contra aquele gigante. Chegou Davi, que eu acredito que é o mineirinho, entrou ali, olhou para ele e falou: o que é esse incircunciso, hein? Esse grandão aí, quem é ele? Mas Davi era inteligente, ele falou: o que é mesmo que o rei vai dar para nós? Queria mudar de vida, ele queria largar os pastinhos de ovelha, os irmãos não gostavam dele, o pai deixava ele para lá, enfrentando leão, no frio, na chuva, enfrentando urso. Ele falou: não, eu não quero mais pegar ônibus para Taguatinga para trabalhar, eu não quero mais nego me acochando nesses ônibus, não. Eu vou atrás da minha vitória. O que é que ele vai dar? Ele vai dar a mão da filha. Olhou, desajeitadinho, dá para encarar. Vai te dar riqueza. Eita glória, vou sair dos pastos. Vai dar isenção de imposto para seu pai. Tá bom, ainda vai abençoar meu pai ainda. Davi viu a grande oportunidade de mudar de posição. Então Davi perguntou aos soldados, eles responderam para ele. Ele percebeu a grande oportunidade que havia. Vou repetir para você: se você perdeu o emprego, é uma grande oportunidade de Deus abençoar o trabalho das suas mãos. Deus está mandando eu repetir. Se você perdeu um relacionamento e está triste, encara esse que Deus está colocando na sua frente. É a chance da sua vida. Se a sua empresa quebrou várias vezes, você ainda quer ser empresário, vai. Há empresários nessa vida que quebraram 10, 20 vezes, 30 vezes. Os grandes homens têm história de fracasso. Você não é o que as pessoas dizem, você é o que Deus preparou para você ser. Davi foi lá, lutou, você conhece a história, aceitou o desafio e colheu os frutos dessa oportunidade. Não deixe o medo de fracassar impedir você de tentar, de lutar, queridos. O mesmo Deus que propõe os desafios é o mesmo Deus que te capacita para vencê-los. Okay. Fala comigo: o mesmo Deus que me propõe os desafios é o mesmo Deus que me capacita para vencer. Jacó naquela madrugada agarrou o anjo muito mais forte, que ele luta daqui, luta dali, o anjo está clareando o dia, deixou embora. Jacó, como cego, viu que era a oportunidade da vida dele, ele abraça o anjo e fala: só sai daqui, hora que você me abençoar. Aleluia. Está faltando a gente levantar nas madrugadas, está faltando jejuar, está faltando tomar posse, está faltando abraçar Deus e falar: só te largo a hora que tu me abençoar, Senhor. É a minha chance, é a minha vida, eu quero essa oportunidade, Senhor. Eu posso todas as coisas em Ti, eu não abro mão, eu aproveito bem cada oportunidade. Sabe onde está isso? Efésios 5. De 15 a 16. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha para a pessoa que está dormindo do seu lado e fala: aproveita bem todas as oportunidades. Terceiro, disposição e determinação para vencer grandes obstáculos me motiva a mudar a posição. Estou quase acabando, Marcos. Até 11 horas eu te libero hoje. Fala comigo: disposição e determinação me motivam a mudar de posição. Bartimeu tinha muitos obstáculos. Era cego, mendigo, desprezado, um cara que tinha muitos obstáculos. Mas o versículo 50, quando Jesus fala: traz ele, ele joga a capa para o lado, que simbolizava que ele era mendigo, já dizendo: já não sou mais, antes de receber a bênção. Dá um salto, se coloca em pé e vai ao encontro de Jesus. Isso é determinação, queridos. Tem muito crente sem determinação. Jeová entrega a profecia, Jeová fala em sonho, Jeová manda tudo, Jeová às vezes manda até o anjo. Ele fala: será que é a vontade de Deus? Fala que você nunca viu isso, irmão. Pisca os olhos se foi você. Olha aí a multidão piscando os olhos. Às vezes a gente faz isso. A gente dá um passo para trás,
Mas eu preciso ser determinado. A determinação provoca mudança. Quem não reage diante do obstáculo não alcança vitória. É tempo de mudar de posição, de degradação para vitória, de perca para ganho, aleluia, de doença para cura, de tristeza para alegria, do monturo para a mesa do rei, aleluia. 2017 é o nosso ano de conquista. É o nosso ano de restauração, é o nosso ano de restituição. Mas eu preciso aprender com Bartimeu, eu preciso me posicionar, eu preciso mudar a posição da minha vida. Deus não te levantou para ser humilhado, Deus te levantou para ser aquele que empresta e não toma emprestado, para a cabeça e não cauda. O Deus te chamou para ser luz e não trevas. Fala para o seu irmão, chegou o tempo de mudar para a posição melhor. Tem determinação, nem todos que estão ao seu redor vão te apoiar. Muitos vão invejar, vão praguejar. Eu fiquei sabendo esses dias no mundo gospel que tem até oração contrária, eu não sabia. Já pensou a guerra de oração contrária? Tem muita gente banando a cabeça porque tem. Esse tempo atrás eu orei e revelou que tinha uma oração contrária. Eu fui pesquisar, está tendo oração contrária. Imagina um crente orando, Senhor, mata o Zé. Senhor, não deixa o Zé prosperar não, que eu vou morrer de raiva. Ele não merece. Já pensou? Tem, ó, no mundo gospel tem de tudo, irmão. Quarto e último lugar. Pastor Mário já está piscando ali. Não basta precisar, é necessário querer para mudar de posição. Fala comigo, não basta precisar, é necessário querer, desejar para mudar de posição. 51. Indagou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Ele podia dar 1 milhão de respostas, sim ou não? 1 milhão de respostas. Ele diz: Rabone, eu desejo voltar a enxergar. Aleluia. Ele está dizendo, é o que eu mais quero. Ele podia pedir dinheiro, castelo, podia pedir que matasse os soldados que matou o pai e cegou ele, podia pedir vingança. Ele falou, não, eu quero enxergar, é o que eu mais desejo. O que é que você mais deseja nessa noite? Traz no seu coração aí agora, caladinho, e fala, põe a mão no coração assim, o que é que você mais deseja, o que você quer mesmo? Fala aí no seu coração, Deus, eu te apresento agora. Jesus está te perguntando, o que é que você queres que eu te faça? Fala com ele aí, meu irmão. Querer, desejar, sonhar, planejar, apresentar a Deus. Quando eu desejo mesmo, o Salmo 37,4 diz assim, deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Ouça a igreja, deleita-te no Senhor. Sabe isso aí que você desejou no coração? E Ele satisfará os desejos do teu coração. Gente, eu amo a Bíblia, eu amo esse Jesus. Não basta eu necessitar, eu preciso desejar no coração. Aquela mulher, 12 anos com fluxo de sangue, quando passa a multidão, Jesus havia falar, se eu não tivesse tão magrinha, tão acabadinha, eu ia atrás dele. Se não tivesse aquela multidão separando, eu podia até tentar falar com ele. Ah, mas não dou conta não, eu vou morrer aqui mesmo, já gastei tudo. Não. Ela tinha um desejo de cura, de parar de sangrar, de ser humilhada, de sofrer, de ser restaurada à sociedade, de voltar a ter uma família. Ela diz no coração, se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Ela rastejou, tocou e foi curada. Ele satisfez o desejo do coração dela. Sabe o que é deleitar no Senhor? É ter prazer no Senhor. É isso, deleitar é ter prazer. Sabe quando você saboreia um negócio que você gosta muito, um café, eu gosto muito de cappuccino. Quando eu acerto um lugar que sabe fazer cappuccino, não é que esse cappuccino pega pozinho de supermercado, não, é cappuccino mesmo. Aquilo saboreia, a chuvinha está caindo, irmão, eu me deleito naquilo, eu tomo uns 4. É sério, quando eu acho quem sabe fazer, a Daniela deve estar me vendo em casa, quando ela faz o frango caipira, que só ela sabe fazer no mundo, no planeta Terra, irmão, eu saboreio aquilo, eu me deleito. E os meninos trazem o cemitério, que é um pratinho vazio, ele vai subindo de osso a osso. Aquele sorvete, né, lá em Jericoacoara tem um sorvete italiano, irmão. Quem já foi em Jericoacoara? Nós vamos orar para você mudar de posição. De Sobradinho para Jericoacoara, você crê? Diga amém. Aleluia, lá, irmão, ninguém nunca foi, irmão.
É um pedacinho do paraíso. O dia que você for lá, tem uma sorveteria italiana, vem da Itália. Eu conversei com o pessoal. Que sorvete, irmão. A gente vai lá e toma, e toma, e toma. Nossa, que me deleito naquilo, irmão. Quem gosta de deleitar num prato preferido e quem gosta de comer? A gente, quando é menino, a gente é bobo, a gente senta e... Não é assim agora, não, quando você vai ficando mais maduro, eu não estou velho, eu estou maduro, você põe na boca e sente, aproveita, né? E degusta. Isso é deleitar, irmão. São as melhores sensações são essas. Deus é isso, irmão. Eu me deleitar, eu ter prazer de buscar, eu saborear a presença, eu pôr perfume, eu sentir, eu gostar, eu deitar no colo, me deleitar no Senhor é ter prazer na presença dEle. Aí quando eu tenho prazer na presença dEle, Ele deixa eu ver teu coração. Eu vou satisfazer o seu desejo. O que dizer de Ana, se eu tivesse tempo? Se deleitou no Senhor em lágrimas, como se tivesse embriagada. O que dizer da mulher cirofenícia, chamada de cachorro, e não abre mão da sua bênção determinada em Deus? O que dizer do próprio Bartimeu, quando Jesus entende, ele não abre mão, vai em frente, versículo 52, a tua fé te salvou. Ele levantou, recuperou a visão e passou a seguir Jesus. E tantos outros que eu podia falar na Bíblia, se o mar não tivesse me encarando com essa cara dele, tantos versículos, tantas pessoas que eu podia falar nessa noite, mas quem sabe e pudesse nessa noite você crer nisso e nós acrescentarmos: o Giovanni deleitou no Senhor e Deus acrescentou e deu o que ele desejava. A Jane deleitou, o Christopher deleitou no Senhor, ele deu o desejo do coração. O André deleitou no Senhor, ele deu o desejo do coração. O João, o Pedro, o pastor Marcos, o Felipe, Deus já deu porque 22 anos depois, e Deus deu a vitória a todos que estão aqui nessa noite, porque eles se deleitaram no Senhor, o Senhor dos exércitos, o provedor da nossa vida, o Criador de todas as coisas. Você tem se deleitado no Senhor? Você tem só pedido ao Senhor? Pedro, Manuel, Gabriel, é tempo de mudar de posição. O cego de Jericó mudou de posição. E você, fique de pé conosco nessa noite. Aleluia. Você que está em casa, creia, continue crendo. Continue crendo. Oh, aleluia.